lição de hoje nos fala sobre a mediunidade, o papel dos médiuns, a mensagem do Cristo, que sem se associar à mediunidade, que é um patrimônio da condição humana, que não é patrimônio daqueles que estudam, inclusive a espiritualidade. A mediunidade acontece na vida das pessoas, de um momento para outro, e elas buscam certamente diversos ambientes, pessoas que se dizem entendedores, né, do assunto, e para entender aquilo que se passam com elas. Não importa se o indivíduo é ateu, se ele é espiritualista, se ele é espírita ou qualquer tipo de manifestação de espiritualidade que tenham, é um fato da vida e precisa de uma explicação. Em 1855, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele é convidado para estudar um fenômeno que à época se chamava, a França, né, Le Table Tourneau, a dança das mesas. Esse amigo de 25 anos fala para ele que as mesas estavam movimentando e que era um fenômeno não só na França, mas na Europa de uma maneira geral, na América, enfim, em diversos pontos do planeta estavam acontecendo as chamadas danças das mesas. E Kardec era um estudioso do magnetismo animal, magnetismo dos eletroímãs, e ele comenta que certamente, a semelhança do que acontece nos eletroímãs, as mesas, né, utilizando o magnetismo fisiológico, chamado magnetismo animal, elas poderiam também ter movimentos. Aí, para surpresa dele, né, do Rivail, o amigo que à época estava fazendo aquele colóquio ali, fala para ele que as mesas respondiam às perguntas dos seus interlocutores, daqueles que presenciavam o fenômeno. Ele falou, bom, aí já é outra história. A mesa se movimentar é um fenômeno mecânico, provocado pelo magnetismo animal. Agora, a mesa responder é diferente. No momento em que, se alguém, né, me provar que a mesa tem equipamento para pensar, nervos, cérebro, né, aí sim eu vou levar o caso mais a sério, né, mas até lá se me permita ver como uma história lúdica, né, uma história para criança dormir. E ele foi convidado e ele, daí a algum tempo, comparece na casa da Madame Planey-Masson, uma senhora distinta, que tinha esse dom, né, de provocar o movimento das mesas. E ali o pessoal não levava muito a sério, era tipo cartomante, quiromante, esse pessoal que lê sorte, então queria saber se ia casar, se ia ganhar na loteria, se ia ter uma melhoria no emprego e outras coisas do tipo, né? Nesse grupo, um pessoal, porque assim, o fenômeno era tão interessante que as pessoas frequentavam em diversos ambientes para presenciar o fenômeno. Havia alguns integrantes da família chamada Baudin, família Baudin, que também estudava já há 5 anos aquele fenômeno, e eles convidam o Rivail para ir na casa deles, e ali, apresentado de uma outra maneira, havia uma postura intrínseca, uma postura de introspecção, de reverência, de espiritualidade, de respeito, um clima diferente, que lá na casa da Madame Planey-Masson era um clima mais descontraído, mais vamos dizer assim, mais de zoeira, né, do que de espiritualização, é como um show de mágica que estava acontecendo. Era mais um espetáculo do que um ambiente espiritualizado. Mas na casa dos Baudin, não. Inclusive, o chefe da casa, era feito na própria residência, né? O senhor lá comenta que, se fosse possível, ele passasse em vista 50 cadernos de anotações que eles haviam colhidos como intercâmbio, né, feito com as mesas. E ele, um estudioso, né,
diante daquela oportunidade, rever todo aquele material e a partir dali ele vê que é uma coisa muito séria, um estudo muito profundo. Inclusive ele diz que ele está ali como curioso, como observador, mas que ele não poderia se dedicar, porque ele já estava com 50 anos, em 1955 ele estava com 50 anos. Era muito... tinha pouco tempo, vamos falar assim. Qual era a expectativa de vida nessa época? Século XVIII, século XIX, né? Pessoa que durasse 50 anos, ela tinha passado o prazo de validade. E era um estudo muito profundo e ele não poderia se dedicar. E nessa oportunidade, um dos manifestantes ali da mesa, enquanto ele estava fazendo esse comentário, ele fala: não, você veio para isso, Rivail. E aí entra em detalhes, fala que eles eram amigos na época das Galhas, a Galha francesa, que eles eram sacerdotes druidas, que ele, o comunicante, se chamava Zéfiron e que o nome do Rivail naquela época era Allan Kardec. Então o nome Allan Kardec surge em decorrência dessa revelação, dessa informação aí do Zéfiron. E depois de 2 anos, né, juntando aquelas informações dos 50 anotações, 50 cadernos feitos na família dos Baldan e uma série de perguntas e respostas que ele fez durante 2 anos, de 55 a 57, ele lança o Livro dos Espíritos, ou seja, o livro dos Espíritos. Os Espíritos estavam lançando aquele livro, não ele. E quem era ele? Ele pensou: se eu escrever Rivail, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, todo mundo me conhece. Então, ele era um professor emérito, era um estudioso, ele havia escrito várias produções relacionadas à língua francesa, relacionada a material didático. Então, ele tinha um nome que iria carregar o respeito àquela produção literária. Ele pensou: poxa, que nome que eu poderia, qual o pseudônimo que eu poderia assumir aqui, onde as pessoas pudessem ler esse material e avaliar a grandeza, a importância desse material pelo próprio material. O próprio material iria dizer da sua importância. E aí ele pensou: poxa, o Zéfiro me disse que eu me chamava Allan Kardec, tá? Então eu vou colocar Allan Kardec. E ele escreveu Allan Kardec. Então ele fez uma homenagem a ele mesmo numa outra encarnação. Ele usou o pseudônimo de um nome que ele já tinha anteriormente. E, para nossa surpresa, né, de todos nós aqui, né, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, se não fosse a biografia do autor do Livro dos Espíritos, seria melhor dizendo, o codificador, né, que o livro é dos Espíritos, mas ele organizou, codificou esse material, sequenciou a maneira de um lex, né, jurídico, e com isso ele deu à obra a importância dela própria, né, e o pseudônimo Allan Kardec se tornou mais famoso do que o nome Rivail. À época se dizia que qualquer produtor de artes, de filosofia e tal, era preferível ser vaiado em França do que ser aplaudido em qualquer outra parte do planeta. Para você ter uma ideia da grandeza que era a cultura francesa na época. E ele era um homem reverenciado. O Rivail, a sua época, era um homem reverenciado. Quer dizer, se ele tivesse emprestado o nome dele para a obra, as pessoas respeitariam a obra pelo nome dele. Mas não, ele preferiu que a obra se mostrasse pelo que ela é. Quem é Kardec? Desconhecido, ninguém nunca ouviu falar. Né? Mas é lógico, ele nunca negou que ele produziu aquela obra. Ele não se escondeu atrás do nome de Kardec, pelo contrário, ele foi humilde no sentido de deixar a obra que ele percebia a grandeza, né? A obra poderia até homenagear, né? Poderia fazer uma imortalização do nome dele, Rivail. Então, mas não, ele preferiu que um pseudônimo e a própria obra tivessem vida própria. E durante 13 anos e meio ele fez essa pesquisa,
fez a Revista Espírita, que era uma maneira dele receber e passar informações relativas às suas descobertas, ver a universalidade, né, a coincidência das informações que ele recebia ali na casa dos Baldan, e que nessa oportunidade ele utilizava médiums, 3 meninas que moravam ali, de 12 anos, 13 anos, 14 anos. Então você observa respostas dignas de grandes pensadores, né, tipo Sócrates, Platão, vindo através da mão de jovens de 12, 13, 14 anos. Material que naquele momento elas não teriam capacidade de... Inclusive o Rivail, ele era um poliglota, ele falava, me parece que 7 idiomas, dentre eles o português. E ele, muitas das vezes, fazia perguntas mentais numa língua que as meninas não conheciam, que as pessoas dali não conheciam, e a resposta vinha, né? Algumas vezes na língua que ele perguntou, e algumas vezes na própria língua pátria, que era o francês. E se a gente for fazer Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou para um sábio, um estudioso das leis espirituais, se ele poderia resumir a mensagem de Jesus, né, em um quedar de pé. Ou seja, se ele desse um pulinho, nesse pulinho que ele sobe e desce, qual que seria a essência, né, da mensagem de Jesus? Ele fez a mesma pergunta para várias pessoas geralmente eram prolixas, falavam, não tem como, são 4 evangelistas, tem uma série de informações, não dá para falar isso num pulinho, né? E um lá, mais inspirado, falou, não, dá o pulinho aí que eu falo para você qual que é a essência da mensagem de Jesus. E aí ele se coloca sobre um pé, dá um pulinho, no que ele queda, nesse intervalo o rapaz fala, ame. Então, qual é a essência da mensagem de Jesus? Ame. Então Jesus é o Consolador, é aquele que esteve com o Pai, era o Verbo que estava junto com o Pai, recebeu dele autoridade, se reencarnou, se encarnou, né? Ele encarnou aqui na Terra uma vez só, se encarnou e vivenciou aquilo tudo que ele tinha que apresentar como uma proposta de viver que tornassem as pessoas em pessoas de bem, né? Pessoas do bem, pessoas solidárias, pessoas amorosas, pessoas que amam, pessoas que se comovem e participam da vida do outro. E é isso que faz o progresso e a evolução da humanidade. Antes disso, nós tivemos a pessoa de Moisés, que trouxe uma noção de que Deus é justo, porque até então qualquer crime era punido com uma sentença muito superior, muito mais grave do que a pessoa havia feito. Então, utilizando lá, aproveitando lá talião, né? Olho por olho, dente por dente, mão por pé, mão por mão, pé por pé, pisadura por pisadura, queimadura por queimadura. E, enfim, para cada ação você tem uma reação imediata e na intensidade do que você fez. E Jesus vem trazer essa noção de amar, perdoar, né? Oferecer a outra face. Isso tudo no sentido não literal, no sentido espiritualizado mesmo. Porque você não tomar providência em relação a quem te prejudicou, dá ao outro a possibilidade de permanecer conforme lhe aprouver, e ele vai estar na vantagem. Como que você vai corrigir alguém? Né? Mas no sentido de você se libertar daquilo. Porque uma pessoa que te machuca, que te fere, que te lança um anátema, lança uma ofensa, uma desonra, ela
provoca uma ferida imediata, uma dor imediata, que depois cicatriza, que depois deixa de doer, a não ser que você continue rememorando, revivendo, cheirando aquele vômito ensacado, né, guardado ali por anos, e com isso passando por aquela situação de novo, de novo, de novo, mas que o outro não está fazendo aquilo, é você que está fazendo aquilo com você. Então esse amar, perdoar, deixar, por conta das leis espirituais, fazer o acerto necessário, né? E para isso é que vem outro Consolador, né? Que Jesus fala que não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, o Paracleto, o advogado, aquele que fará lembrar das coisas que eu havia dito, ou que eu digo, que eu disse, que são mensagens de vida eterna, cujo tempo não vai consumir. O tempo, o planeta, as humanidades vão passar e minha palavra permanece, porque elas são espírito e vida. Esse Paracleto vai reviver essas mensagens, vai relembrar essas mensagens, vai estar em vós e convosco, assim como eu estou convosco e em vós, todos os dias. E ele vai dizer coisas novas para as quais vós não estáis preparados. E vem aí a doutrina espírita apresentando uma nova palavra para o léxico espiritual para os quais nós estamos aí matriculados sob a tutela do Cristo. Jesus veio falar em ame, 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 ame. Ame-se, ame ao próximo, como eu vos amei. Esse como eu vos amei é um testemunho pessoal e um convite à reflexão de uma maneira muito profunda, abrir a nossa sensibilidade para perceber qual a grandeza desse amor, deste ser cuja grandeza espiritual, a grandeza estelar, a gente desconhece, a gente não tem como aferir, porque a gente não atingiu a sensibilidade necessária para compreender isso. Então, Jesus fala em amor. Antes dele, Moisés apresenta a justiça na forma da lei de talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus já fala em amar os inimigos, perdoar os inimigos, oferecer a outra face. O Espiritismo vem apresentar a semelhança de Jesus, uma visão renovada da vida, desses mesmos valores. Deus é justo, Deus é amor, e a justiça no amor acontece através da reencarnação. Porque sem a palavra reencarnação, sem a conjuntura específica desse fato da vida, e o Espiritismo vem não só num aspecto revelador, né, vamos dizer assim, uma luz que desce do alto e mostra uma nova versão de como se viver. Ele apresenta a imortalidade, né? Apresenta a imortalidade através desse estudo que o Rivail fez, dos próprios fenômenos. Então, o fenômeno mediúnico que estava acontecendo, o Rivail foi estudar e dali saiu a revelação, saiu as informações. Os próprios espíritos, os próprios comunicantes falaram a respeito da reencarnação. Mas não era a primeira vez que a palavra reencarnação surge. A reencarnação, como o Espiritismo apresenta, ou seja, num aspecto progressivo, num aspecto evolucionário, é específico do Espiritismo. Um homem desencarna, reencarna, homem que eu falo, ser humano, como ser humano. Mas a palavra reencarnação, se você buscar ela em outras culturas, você vai ver que eles entendem que, como punição, um ser humano pode nascer como uma barata, um rato, uma lesma,
Tanto é que eles, como o rato vem no prato comer com o cara ali no chão, né, comendo com a mão, o ratinho vem, come junto, ele deixa comer, porque afinal de contas pode ser o tio dele, o primo dele, o amigo dele que está comendo junto com ele. Né? Eu já vi determinados filmes, produção de Hollywood, onde um indivíduo desencarna e reencarna como cachorro. Então o cachorro fica ali acompanhando o amigo, tem um outro que acompanha a família. É interessante a proposta, porque eles aproveitaram essa visão reencarnacionista dos orientais. Mas a maneira com que Kardec apresenta uma vez humano, você reencarna como humano. Inclusive, ele faz um estudo tão complexo, né? Falando sobre, por exemplo, passe magnético, né? O reiki, né? Que é um outro nome que as pessoas dão para energização. Essa energia, um boi pode comunicar na mediunidade de um ser humano, entendeu? Então você vai receber uma mensagem da vaquinha mimosa, né? Não. Você vai ver a vaquinha mimosa, vai ter um contato, mas a vaquinha mimosa está num estágio evolucionário que não é ainda humano, não faz parte da humanidade. Muitas das vezes um passe magnético humano prejudica uma vaquinha. Você tem que utilizar da energia de uma outra vaquinha sadia para curar. Você utiliza tudo isso, mas você vai pegar a energia de uma vaquinha para passar para outra. E muitas das vezes esse trabalho é feito inconscientemente. Nós, como médiuns, fornecemos as energias para os espíritos, eles sim que sabem utilizar tudo isso, e vai lá e cura a vaquinha, mas usando a energia de outra vaquinha. Mas manipulam isso utilizando esse recurso que o organismo humano abre espaço, né? Dá a oportunidade de acontecer. Uma planta, né? A energia de uma planta é diferente da energia de um animal, conforme eu disse, uma vaquinha, um boi, um porco. Mesma coisa, uma planta saudável serve, as energias são utilizadas para curar outra planta. Mas são processos que cabe às equipes espirituais realizarem. A gente apenas toma ciência do que está acontecendo. Isso acontece naturalmente, mas pelas equipes espirituais. Né? E aí abre-se um leque, né? Uma série de outras... nessa obra que o Rivail lança, o Livro dos Espíritos, em 1857, a primeira edição tem 500 e poucas perguntas, a segunda edição tem 1019, 1018 perguntas, depende de quem é a editora, que eles desdobram uma pergunta em duas, então dá 1019 e outras 1018, são condensadas, duas perguntas numa só. E nesse conjunto de perguntas e respostas e comentários do Kardec, comentários de alguns espíritos que ele utilizou, né, para esclarecer determinados pontos de vista, determinados assuntos, ele apresenta várias explicações e resume tudo aquilo que vai ser desdobrado em outras obras. A gente está falando um pouquinho sobre mediunidade, como é que acontece e tal. Então ele lança o quê? O Livro dos Médiuns, que é uma explicação de como ocorre o fenômeno mediúnico. Começa numa das partes do Livro dos Espíritos, mas depois desdobra no Livro dos Médiuns. Né? Os milagres, as profecias, as palavras que serviram de fundamento para a edificação da Igreja Católica, no caso, está lá a Gênese, né, que pega lá a Gênese mosaica e pega uma série de assuntos científicos que precisariam de maior esclarecimento. Então ele lança lá a Gênese, o aspecto
que lida com a mudança do ser humano, um aspecto religioso, porque a religiosidade é feita de dogmas, de uma maneira de crer específica, de determinados rituais, e ele pega a essência. O que é que a religião faz? Reconduz o indivíduo a Deus. A religião muda a postura do ser humano para que ele seja um indivíduo do bem, uma pessoa que ame, uma pessoa solidária, uma pessoa responsável, reflexiva, introspectiva, que autoconsciente, que coloque as suas emoções, os seus instintos, os seus sentimentos sob a tutela, sob o metro da racionalidade. Rivail foi chamado bom senso encarnado. Ele não se emocionava, ele não se envolvia emocionalmente nos fenômenos. Ele analisava rigorosamente, ele era criterioso para que lançasse. Ele não era preconceituoso, ele formava conceitos depois de avaliar, estudar e receber outras e outras informações. Tanto é que um dos aspectos da doutrina espírita é a universalidade. Conforme eu disse anteriormente, a revista espírita, uma revista que ele manteve desde o começo, que antes mesmo de lançar o Livro dos Espíritos, foi uma maneira dele mandar informações e receber informações de diversas partes, das pessoas que já lidavam com esses fenômenos. O fenômeno antecede Kardec. Aliás, o fenômeno mediúnico está presente na humanidade desde que o homem surgiu na Terra. Tem uma palestra do Divaldo Pereira Franco em que ele fala sobre estudos das cavernas, daquelas pessoas que viviam em cavernas e que, coincidentemente, apesar das pessoas viverem em diferentes pontos do planeta, havia sempre um crânio voltado para frente, para a boca da caverna, um esqueleto ali. E os pesquisadores chegaram à conclusão de que aquele esqueleto era para dizer às almas dos que haviam deixado a terra e que moraram certamente por ali, que era para ficar para fora da caverna, não era para molar quem estava dormindo ali sossegado, porque certamente o fenômeno mediúnico acontecia e assustava e criava pânico e criava um desconforto naqueles que estavam cuidando do seu dia a dia na Terra, trabalhando com todos os recursos de inteligências que ainda estão em desenvolvimento, inteligência emocional, espiritual, inteligência cognitiva. E isso quem concluiu foram os próprios pesquisadores. O Divaldo apenas aproveitou esse gancho para mostrar que o fenômeno acontece desde a época das cavernas, mas na Bíblia, no Alcorão, qualquer os livros dos Mormons, onde Mordecai, ele fala com o escritor do livro dos Mormons a respeito da sua história. Ele conta que ele faz parte de um grupo de pessoas, Mordecai, que saiu da Inglaterra e migrou para os Estados Unidos. E eles trouxeram umas tábuas feitas com lâminas de ouro e que ali tinha determinadas regras, determinadas maneiras de proceder que fariam uma vida melhor para as pessoas que conhecessem aquele ensinamento. E aquele indivíduo que recebeu aquela informação leva a sério isso e passa uma vida inteira procurando essas tábuas de ouro que estavam em algum lugar ali. Ele não sabia onde que era, o Espírito não deixou muito claro. E os seguidores dos Mormons, alguns dizem que ele encontrou, outros que não encontrou, mas que
depois que ele encontrou, e que até hoje não estão ainda, não está em exposição em nenhum museu, né, nenhum templo dos seus seguidores, ela foi encontrada depois de alguns anos, e que eles estavam escritos numa língua diferente, uma língua antiga, e ele usava duas pedrinhas. Ele pegava duas pedrinhas, jogava, as pedrinhas movimentavam, e aí, de acordo com o movimento das pedras, do jeito que elas caíam, é como se fosse um código de esclarecimento, né, do que estava escrito naquela língua estranha, nessas tábuas de ouro. E aí surgiu o Livro dos Mormons. Então, quer dizer que os Mormons surgiu na mediunidade do indivíduo que recebeu essa comunicação do Mordecai. No Vaticano existe o Museu das Almas do Purgatório, ou seja, fenômenos mediúnicos que ocorreram com padres, freiras e seguidores do catolicismo durante séculos. E ali estão guardados vários e vários relíquias e explicação de cada uma delas, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, a mediunidade está ali. Em meio aos diversos ateus aí, pessoas que a mediunidade acontece, e a pessoa arruma uma série de explicações que tentam dizer que aquilo é um fenômeno do organismo, que não tem nada a ver com a presença de seres espirituais. Mas, de qualquer maneira, cabe a cada um de nós abrir a mente e colher as informações, usando certamente esse método, essa maneira cognitiva que o Rivail nos apresenta, ou seja, o Kardec, né, que é o pseudônimo que ele utilizou. É a maneira mais clara, mais simples. O interessante na doutrina espírita é que tudo é inovador. A linguagem, a metodologia, a maneira com que ele busca o conhecimento. Se o indivíduo não quiser ser espírita, se ele ler os livros espíritas, ele vai falar bem, pensar de uma maneira clara, concisa e útil